E eu já quero pedir aos irmãos que abram a tua Bíblia, por gentileza, no capítulo de número 2 do livro de Apocalipse, exatamente onde começa a descrição da revelação que Jesus concedeu a João, ao apóstolo João, através da manifestação, da teofania, da revelação que ele teve ali na ilha de Patmos, a ilha prisão de Patmos. João estava condenado à prisão, e ele ali tem essa revelação e escreve um livro todo, mas que deveria ser lido nas 7 igrejas do Apocalipse, ou nas 7 igrejas, não é? A gente conhece hoje como 7 igrejas do Apocalipse, mas naquela época não se chamava assim. E eu quero estudar com você sobre isso. Apocalipse capítulo 2, amém? Todo mundo já abriu? Você que está em casa também. Apocalipse é o último livro da Bíblia, é muito fácil você localizá-lo. Antes de eu entrar no estudo propriamente dito, hoje eu vou estudar a primeira igreja, a igreja de Éfeso, que está aqui no capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Antes de eu entrar nesse estudo, deixa eu apenas dar algumas dicas aos irmãos e quem está nos assistindo também em casa, para toda vez que você for estudar o livro de Apocalipse, você ter esse discernimento na sua vida, que vai te facilitar muito. Primeiro, por mais que a gente tenha como uma coisa ruim, ao longo da história, ao longo de Hollywood, do cinema e das séries e dos livros e etc e tal, Apocalipse é sempre apresentado como algo ruim. Mas se você pegar a etimologia da palavra Apocalipse no grego, nada mais é do que revelação. Apocalipse significa revelação. Por isso que o livro é Apocalipse a João, é revelação a João. Então deixa eu dar 5 dicas para você. Quando você for estudar o livro de Apocalipse, você sempre ter essas regras com você, que vai te facilitar muito a sua interpretação. A primeira: leve sempre em consideração que o livro de Apocalipse é uma revelação do futuro de João. Não é que tudo que está descrito vai acontecer a partir de agora, ou a partir desse momento. Lembre-se que João escreveu o livro de Apocalipse em 90 depois de Cristo. Ou seja, muita coisa descrita no livro de Apocalipse, ou pelo menos algumas coisas, já aconteceram. Já aconteceram. Primeira coisa. Segunda coisa que você precisa sempre entender ao ler o livro de Apocalipse: é uma carta destinada à igreja de Jesus. É uma carta destinada ao povo de Deus, a mim e a você. Então as revelações que estão descritas aqui são para nós. Quem está me entendendo, diga amém. Terceiro, considere que trata-se de um livro que usa muito simbolismo, muita simbologia. Considere sempre isso. Não quer dizer que aquilo que está escrito literalmente vai acontecer. Vai acontecer, ou já aconteceu, mas não quer dizer que vai ser literalmente aquilo que está escrito. Quarto, considere que quando você estudar Apocalipse, você tem que ter na sua mente que Apocalipse é uma bênção para a igreja. Para a igreja de Jesus, Apocalipse é boas notícias. Vocês estão entendendo ou não? Para a igreja de Jesus é boas novas do Evangelho, são boas notícias, porque para a igreja de Jesus é triunfalista. No final das contas, a igreja vai triunfar com Jesus. Amém? E por último, toda vez que você for estudar Apocalipse, lembre-se que é importante você sempre levar em consideração o que está descrito também sobre as revelações que João teve, também no livro de Ezequiel, também no livro de Daniel, também as coisas ou as observâncias que Paulo, João e Pedro fizeram, e também aquilo que Mateus descreve que Jesus falou, 24, 25, Mateus 24, 25. Então, está aí 5 dicas para toda vez que você for estudar o livro de Apocalipse. E você tendo essas 5 dicas, você vai ter uma interpretação melhor, é claro, sempre com a ajuda do Espírito Santo. Mas como eu ia dizendo, o livro de Apocalipse é uma carta, um texto de revelação que inicialmente foi destinado a 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor,
no distrito da Ásia Menor, na província da Ásia Menor, administrado por Roma naquela época, que tinha uma forte influência da Grécia, dos gregos. Então por isso que é tido como cidades gregos romanas, apesar de que essa região da Ásia Menor hoje é localizada na Turquia, nunca foi na Grécia, mas hoje é localizada na Turquia. As 7 igrejas do Apocalipse hoje são localizadas no que a gente conhece como Turquia. E as 7 igrejas do Apocalipse têm várias revelações, tem alguns entendimentos teológicos. O primeiro entendimento, que é o mais aceito, é que traz uma tradução da igreja ao longo do tempo. Essa, por exemplo, a igreja de Éfeso aqui seria a igreja cristã da primeira era, né, que vai até 200 depois de Cristo, da primeira era, da época dos patriarcas do evangelho cristão, da época apostólica, enfim. Eu tenho uma outra interpretação, não que essa seja errada, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que a gente entende na Bíblia, que se tem uma coisa que a gente vai na interpretação bíblica, é que um texto, um versículo, Deus traz várias revelações, vários ensinamentos de um versículo. Deus pode ministrar várias pregações. Por isso que a Bíblia é o livro mais perfeito, mais completo, mais poderoso que existe. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje eu vou estudar com você então, meu irmão, agora já entrando no estudo, a igreja de Éfeso. A primeira igreja descrita aqui. Como eu disse, eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Eu acredito que as igrejas do Apocalipse, todas as 7 igrejas, são 7 tipos de cristão, ou 7 tipos de igreja, de crentes. 7 tipos de entendimentos, de formas de ver as coisas, de ver a igreja, enfim, de cristãos. E quanto mais elas se encaixam, mais o reloginho de Deus para dar a meia-noite, que a Bíblia fala que à meia-noite se ouvirá o grito do noivo que chamará a igreja para a sua reunião, mais pertinho, mais encaixando, mais pertinho vai ficando do relógio de Deus. E a igreja de Éfeso, que a gente vai estudar aqui, pelo menos o que foi descrito na carta de Éfeso, a gente tem que entender o contexto dela, e é até bom, porque Éfeso, gente, não era qualquer cidade. Éfeso era a 2ª maior cidade do Império Romano. Éfeso era uma cidade metrópole, era a cidade mais importante da região da Ásia Menor. Hoje, 2020, é a cidade que mais recebe visitação, ou melhor dizendo, o sítio arqueológico que sobrou dela, as ruínas dela, é a cidade que mais recebe visitação na Turquia, as ruínas de Éfeso. Era uma cidade que tinha de 200 a 300 mil habitantes. Quando a gente entende um pouquinho disso, a gente vai entendendo alguns contextos que a Bíblia revela de Éfeso, porque Éfeso é uma cidade muito citada no Novo Testamento. Paulo esteve lá, Paulo pregou lá, Paulo chegou lá, achou um grupo de cristãos que eram batizados só no batismo de João, e Paulo fala, olha, vocês têm que conhecer o Espírito Santo, e Paulo ministra o Espírito Santo sobre eles são batizados, e ali começa uma verdadeira revolução naquela importante cidade portuária da região da Ásia Menor. Paulo edificou uma igreja ali, que depois foi pastoreado pelo seu filho na fé, Timóteo foi o grande bispo da igreja de Éfeso. E depois, a história, não está na Bíblia, mas a gente vai entendendo, a história revela que o próprio apóstolo João passou um tempo pastoreando, no seu, indo já quase ser preso, no seu finalzinho de vida, pastoreando a igreja de Éfeso. Há na teologia quem acredita que a carta de João foi escrita quando ele morava em Éfeso. Aí você vai entendendo algumas coisas. Eu vou descrever algumas coisas da cidade de Éfeso, que você vai entender por que, por exemplo, quando Paulo fala para Timóteo e na carta de Efésios, que ele fala uma mensagem muito dura contra o ministério pastoral feminino, e aí as pessoas traduzem de uma forma literal demais no tempo de hoje, você vai entender que encaixa perfeitamente. Eu vou explicar para você. Na cidade de Éfeso tinha o grande templo da deusa Diana de Efésios, ou de Éfeso, conhecido pelos gregos como Artemis, ou Artemisia, tem os nomes gregos, Diana seria o nome romano. Esse templo daí era a maior construção que se conhecia naquela época, era maior do que as dimensões do templo de Diana, era maior do que o templo de Salomão, para você ter uma ideia.
Era um prédio imenso, gigantesco. Se você for pesquisar as 7 maravilhas do mundo antigo, que tem lá os jardins suspensos da Babilônia, você vai ver que está lá o templo de Diana dos Efésios. Era uma construção louca. E essa mulher, essa deusa, era tida como a deusa da fertilidade, a deusa a matriarca da criação. Começou com a deusa da proteção da caça, mas depois entenderam, enfim, aquelas interpretações todas lá. Para você ter uma ideia, nesse templo haviam de 2 a 3 mil mulheres que serviam como sacerdotisas, e elas ofereciam o seu corpo, e através do seu corpo elas faziam os cultos, através da imoralidade, através da promiscuidade, por aí vai. Por isso que Paulo fala assim, não, as mulheres da igreja têm que se comportar diferente, porque as mulheres que servem Diana são assim. A gente vai entendendo as coisas, entende? Mas aqui chega uma grande revelação já diferente, porque quando João escreve para a igreja de Éfeso, nessa revelação de Apocalipse, a igreja de Éfeso é maravilhosa. Provavelmente já tinha passado, provavelmente não, Paulo já tinha morrido, então Paulo já tinha edificado, que a Bíblia diz que ele ensinava na escola de Tirano, porque já não tinha muito salão, os judeus já tinham rejeitado ele, então ele tinha que ensinar na escola de Tirano. Em Éfeso a gente não sabe se é a mesma, mas em Éfeso, se você for lá, eu quero muito ir lá, não conheço, quero muito ir lá, mas você vai ver que tem uma construção de um teatro gigantesco, é o maior teatro a céu aberto que tem, diz que cabia 30 a 40 mil pessoas lá. Não sei se Paulo usou isso, provavelmente naquele texto de Atos, que diz que teve aquela revolta toda em Efésio, que queriam destruir os discípulos de Jesus, que gritaram por mais de 1 hora, a exaltação a Diana, provavelmente foi nesse lugar, o Odeon, nesse lugar lá. Então era uma construção, era um negócio gigantesco. Éfeso era uma cidade poderosa, uma cidade linda, uma cidade próspera, uma cidade cheia de idolatria, cheia de filosofia grega, com muita influência, etc. e tal. E a igreja de Jesus cresceu muito ali. Se tornou a maior igreja da região, se tornou a igreja mais poderosa da região, tanto em dons, como manifestações espirituais, como expansão do evangelho, muito provavelmente, até porque Éfeso era a capital daquela província, muito provavelmente ali também se usava como sede da igreja cristã para levar o evangelho a outras cidades. Então, quando João escreve a carta, é nesse momento. Timóteo já tinha pastoreado lá, João já tinha passado por lá e recebe essa revelação dizendo à igreja de Éfeso. Vamos ler. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, ao anjo, quando fala assim, é porque está fazendo uma referência à liderança local da igreja, o anjo, o pastor, a liderança da igreja. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Preste atenção, irmãos, isso aqui é Jesus, porque é Jesus que está dizendo. Jesus estava dizendo que a autoridade da igreja estava nas suas mãos. As 7 estrelas têm uma representação da igreja, os 7 candeeiros têm uma representação do ministério. Deixa eu dizer algo para você colocar na sua cabeça. A igreja é de Jesus, ela não pertence a homem nenhum, ela não pertence a movimento nenhum, ela não pertence a denominação nenhuma. Quem está no controle da igreja, quem tem a igreja nas suas mãos é Jesus. Mesmo que o homem tenta tomar isso dele, mesmo que o homem faça uma coisa ou outra que sai dessa vontade dele, saiba que cedo ou tarde ele irá se manifestar e tomará controle da igreja, porque ele tem o destino da igreja na sua mão. Amém? E aí ele diz no verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, teu trabalho, a tua obra, né? Como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova que si mesmo te declaram apóstolos e não são, e se achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Veja como essa igreja era bacana. Veja como essa igreja perseverante, igreja que testava pastor e falava, esse pastor aí não é bom para pregar não, sai daqui. É ou não é, irmãos? Igreja que trabalhava, igreja com afinco, igreja que perseverava, que estava nas campanhas, que estava nas reuniões, igreja que estava junto para tudo quanto é hora, né? Todo momento. Uma igreja que se encaixa assim, sabe?
naquilo, eu até escrevi aqui uma expressão, era o protótipo da congregação perfeita. Naturalmente falando, a igreja de Éfeso era o protótipo da congregação perfeita. E aí Jesus revela para João, no verso 4, e aí eu queria que você prestasse muita atenção, porque isso aqui é o fundamental do texto. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. E sabe, o mais pesado desse texto não é nem a palavra primeiro amor, é Jesus dizendo, tenho, porém, contra ti. Eu tenho algo contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou a sua paixão por mim. Você abandonou a sua devoção por mim. Você abandonou aquele amor louco que você tinha por mim, de me buscar de madrugada, de orar e esperar uma revelação, de ler a palavra de Deus, de estudar, de desfrutar da presença do Senhor, de não sair da igreja, de estar sempre buscando na igreja o Senhor, ouvir a voz de Deus, de cantar canções de madrugada ou de manhã, de tarde, de noite, enfim, aquele primeiro amor. Aí vou fazer um pulo, porque eu estou falando das coisas positivas da igreja de Éfeso. É bom a gente mencionar também que no verso 8 ele diz assim, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Meu irmão, tem tanta interpretação histórica, teológica, quem seriam esses nicolaítas, que eu vou te falar, viu? A gente até se perde um pouco. Mas eu vou pela interpretação de Irineu. Irineu é um dos pais da igreja, que era o que mais ficou pertinho ali. Ele diz, num dos seus escritos, Irineu, o apóstolo Irineu, o bispo Irineu, o bispo de Lyon, Irineu, ele escreve num dos seus escritos dizendo que os nicolaítas eram pessoas ligadas a Nicolau. Nicolau, um dos 7 diáconos de Atos, vocês lembram de Atos, que quando foram constituídos os diáconos, um dos 7 diáconos que se desviou e inventou uma seita. Irineu fala isso, nós não temos comprovação bíblica para afirmar, mas Irineu, que viveu 100 e poucos anos depois de Jesus, está mais pertinho ali, pode ter uma coisa mais clara, né? Uma visão mais clara daquilo lá. Mas se você for estudando, porque os nicolaítas só aparecem no livro de Apocalipse, então a gente tem que estudar pela história. Ela fala que tanto a igreja de Éfeso como Pérgamo tinha uma influência dos nicolaítas. Éfeso, eles rejeitavam, Pérgamo já aceitava, então tem esse probleminha. Mas quando você vai estudando a palavra nicolaítas, o que significa isso aí, eram pessoas, e aí eu fui pegando a convergência, né, dessa turma toda que fala sobre eles. São pessoas que exaltam a sua própria carne, o seu eu, o seu ego, o prazer físico, em detrimento às coisas espirituais. Irineu diz que era um movimento agnóstico, portanto era um movimento que diz que o espírito se associa da carne. Irineu diz que eles negavam que Jesus veio em espírito e habitou em carne, porque o Espírito de Deus era muito santo para viver aqui na humanidade, ou seja, totalmente uma blasfêmia isso. E aqui está dizendo que a igreja de Éfeso rejeitava esse movimento. Então era uma igreja, eu fiz questão de falar, porque eu vou chegar lá, você vai entender agora, presta atenção, irmãos. Então voltando para o verso 4, que diz que ele era contra ti, porque você abandonaste o teu primeiro amor, e aí no verso 5 ele fala de arrependimento, volta aonde você caiu, veja onde você caiu, e volta às práticas do início, volta às práticas do primeiro amor. Aí eu quero falar para você algo, meu irmão, sobre a volta de Jesus. Um dos sinais que a gente vai entendendo, que Jesus fala de apostasia, Paulo fala de apostasia, que é o amor se esfriar. O amor se esfriar. Isso também tem a ver com a igreja. Tem a ver com as pessoas de Éfeso, tem a ver com as pessoas de Esmina, de Pérgamo, de Goiânia, de Brasília, do Brasil, de São Paulo, de onde for. Pessoas que vêm na igreja ou agora até deixaram de vir. E vão demorar a vir, porque o que falta nelas são fogo de Deus, não é nem medo do que está acontecendo, é fogo de Deus mesmo no coração. Então, se tinha um pouquinho de fogo, sai de perto, apaga. Vai perdendo aqui. É uma igreja
que quando sofre essa ausência do primeiro amor, ela acaba perdendo tudo aquilo que Deus tem para ela. Quando ela deixa de buscar a Deus da forma que deveria, ela acaba perdendo tudo aquilo que Deus tem para ela. E isso é um sinal de que as coisas estão convergendo para a volta de Jesus. É uma coisa que você precisa entender. E aí você vai vendo aqui todos os encaixes que Jesus faz para João, que Jesus vai escrevendo. Olha, você é uma igreja que trabalha, você de Éfeso é uma igreja perseverante. E aí eu vou entendendo também, porque se Jesus está exaltando isso, quer dizer que existiam igrejas naquela época em volta que não perseveravam. Existiam igrejas naquela época que não faziam a obra. Existiam igrejas naquela época que não suportavam a perseguição em nome de Jesus. Existiam igrejas naquela época que tinham falsos pastores e pregadores. E hoje nós estamos vivendo um momento em que existem falsos pastores e pregadores. Existem pessoas que não querem trabalhar na obra do Senhor. Existem pessoas que não querem perseverar na obra do Senhor. Não aguentam perseverar. E qualquer perseguiçãozinha já mudam de time. É vira-folha espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Sem contar o tanto de nicolaítas que estão em volta de nós, pessoas que só se importam consigo mesmo, com seu eu, com seu ego. Eu tenho que vencer. Então eu vou na igreja porque eu quero ouvir uma palavra de prosperidade para mim, aleluia, glória a Deus. Não tem, como o pastor Edson falou, não é pecado, não tem nada de errado ficar rico. Tem só o caminho certo para isso. Só tem o caminho certo para isso, não tem nada de errado, só tem o caminho certo para isso, como tudo na vida. Mas se o pastor subir aqui e falar que tem que sacrificar, se o pastor subir aqui e falar que passa por aflição, se o pastor subir aqui e falar que o caminho é estreito, porque Jesus fala isso, se o pastor subir aqui e falar que a porta é curta, o negócio é apertado para passar, se o pastor subir aqui e falar assim, arrependa-se, não vou nessa igreja mais não, vou na outra ali na frente, porque ali é melhor, porque lá é só coisa boa que fala. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não, irmãos? Mas não é isso, não é essa pregação que Jesus está ensinando. Pelo contrário, Ele olha para todos nós e fala, você tem vivido uma vida boa com Deus, aleluia, glória a Deus por isso, então volta às práticas do primeiro amor. Veio uma história na minha cabeça, né? Porque hoje você está tendo tantas doutrinas, tantas histórias, tantas coisas na internet. Não é que está tendo hoje, né? Sempre teve, só que agora a internet está dando vazão para todo mundo, é diferente. Sempre teve essas bobagens, gente. Né? Hoje tem um marcionismo moderno, aquele que fala que tudo tem que ser lido, o que importa é Jesus. Esquece que Jesus está desde o primeiro capítulo da Bíblia, mas hoje está na internet. Antigamente não tinha isso, hoje está tudo na internet. Essas pregações todas aí, está tudo na internet, né? Então eu estava pensando num rapaz que a Bíblia chama de jovem rico na Bíblia. A Bíblia não dá um nome para ele. E ele chega, bom mestre. Jesus fala, por que você está me chamando de bom? Será que Jesus estava desconfiado, irmãos? Não sei. Bom, mestre, eu me chamando de bom por quê? Só tem um que é bom. O que eu posso fazer para ter a vida eterna? Foi o que ele perguntou. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês lembram? Aceita a cruz. Foi isso? Não, você só precisa falar, Jesus é meu Senhor. Foi isso que está escrito lá na Bíblia? Não, Jesus olha para ele, obedecer os mandamentos. Quais? Jesus, tem um dos evangelhos que fala que Jesus enumera, não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, não adulterarás. Tá a regrinha todinha para ele. Obedecer seu pai e sua mãe. E aí o jovem rico falou, eu faço isso todos os dias. Eu me esforço todos os dias. Então, se fosse mentira, Jesus ia falar, raça de víbora. Seu fariseuzinho. A Bíblia fala que Jesus não gostava de hipocrisia. Não é isso? A gente entende isso. A Bíblia fala que Jesus o ama. A Bíblia fala que Jesus o ama. Fitando os olhos dele, diz assim, uma coisa te basta. Vende tudo que você tem, dá aos outros, dá aos pobres, depois vem e me segue. Foi a única pessoa, pastor Edson, na Bíblia que Jesus manda fazer isso. Apesar que tem gente que acha que Jesus manda todo mundo fazer isso. Jesus mandou só um fazer isso. Jesus não mandou Zaqueu fazer isso, por exemplo. Jesus não mandou Mateus fazer isso. A gente entende que Mateus fez, mas não está na Bíblia.
Jesus mandou esse jovem rico fazer isso. Vende tudo que você tem e me segue. Porque o que você precisa é tirar aquilo que está entre eu e você. É isso que Jesus estava dizendo para ele. O dinheiro de Mateus não estava entre Jesus e Mateus. O dinheiro, quando o Zaqueu converte, o dinheiro de Zaqueu não estava. Tanto é que Zaqueu fala assim: tudo que eu roubei, vou devolver. Mas o dinheiro daquele jovem rico estava entre ele e Jesus. Então ele precisava remover aquilo lá. Por que você está dizendo isso? Porque a gente só fala hoje da pregação que Jesus amou aquela pessoa. E não está errado, está certo. Mas o amor de Jesus convence a gente do erro e do pecado. Então aquele rapaz não aceitou o amor de Jesus. Porque se ele tivesse aceitado o amor de Jesus, ele tinha vendido tudo e dado aos pobres. Mas ele não aceitou. A Bíblia diz que ele entristece e sai, porque era dono de muitas riquezas. Aí Jesus fala aquela frase, né? Que põe medo em muita gente, deveria. Mais fácil um camelo passar dentro da funda de uma agulha. A cabeça de uma agulha. Eu não sei qual é. Funda, né? Que fala, né? O fundo de uma agulha. Veja, Jesus não disse: os mandamentos estão anulados. Não, Jesus falou: você tem que obedecer os mandamentos. Mas o que vai te salvar é meu amor, mas você tem que obedecer meus mandamentos. Nós estamos vivendo uma pregação assim, dizendo: não precisa fazer nada. O que você precisa fazer? Nada, e nada, nada, nada. Meu filho, nada é natação, nadar, só. Quando a gente é apaixonado por Jesus, quando a gente é apaixonado por alguém, a gente quer fazer tudo que agrada a pessoa. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente obedece os mandamentos dele, né, buscando salvação, porque salvação é o ato exclusivo dele. A gente obedece porque nós o amamos, e que não pode ter nada entre eu e ele. Então eu não vou cobiçar a mulher dos outros, porque não pode ter nada entre eu e ele. Eu não vou roubar, porque não pode ter nada entre eu e ele. Eu não vou amaldiçoar minha família, meus pais, porque não pode ter nada entre eu e ele. Eu não vou falar o nome dele em vão, eu vou clamar a ele, porque não pode ter nada entre eu e ele. Eu não vou matar ninguém, porque não pode ter nada entre eu e ele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não, irmãos? Esse é o evangelho que precisa ser pregado, que Jesus falou para João: fala lá para Éfeso que ele precisa voltar atrás. Sabe, irmãos, é essa mensagem que a igreja de Jesus precisa ouvir esses dias. Nós estamos vivendo há 130 dias num estado de estresse. É ou não é? Estava lembrando, né, todo mundo andando de máscara na rua. Eu estava lembrando daqueles filmes antigos, né, que mostravam o fim do mundo, com o mundo depois de alguma coisa, né? E aí todo mundo usando, vocês lembram, gente? Todo mundo usando máscara no filme. Todo mundo saía na rua, tinha que botar máscara. Hoje a gente está vivendo um filme, irmãos. Nós estamos vivendo num momento que pelo menos deveria nos levar a refletir. Se Jesus vai voltar daqui 100 anos, 200 anos, irmão, eu sou da regra de Martim Lutero. Ele tem que viver como se ele tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Mas a gente não pode também ser leviano bastante e ouvir mensagens, e ouvir pregações, e ligar a internet, YouTube da vida, e ouvir gente falando de um Jesus que não é bíblico. Porque se eu vou escutar um Jesus que não é bíblico, não é verdadeiro. Jesus não se ira. A Bíblia tem vários versículos de Jesus irado. Onde o povo tira isso? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? Mas aí, como eu disse, o livro de Apocalipse é um livro de boas notícias para a igreja. Porque ele diz assim no verso 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que Paulo fala, citando o texto do profeta? Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Ao vencedor, aquele que lutou e chegou firme até o fim. Agora preste atenção nesse versículo: dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso. Irmãos, onde está escrito isso na Bíblia?
fora aqui Apocalipse. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus criou o homem, deixou ele lá no jardim do Éden, representando tudo, porque só tinha 2 pessoas, não precisava do mundo todo, só no jardim estava bom. Disse para ele: aqui você tem, a Bíblia fala isso, tem todo tipo de árvore que dá todo tipo de fruto, tem todo tipo de animal. Se quiser fazer churrasco de vaca, pode, de coelho, pode, fica à vontade. Pode comer de tudo que você quiser. E aí a Bíblia diz que tinha 2 árvores especiais, em Gênesis capítulo 1 e 2, tinha 2 árvores especiais no meio daquela arvorada toda lá, daquele pomar todo, daquela floresta toda, tinha 2 frutos especiais. Um era o fruto do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. E Deus foi claro para Adão e Eva: você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Não falou nada da árvore da vida. E Adão e Eva escolheu comer do fruto proibido. E aí eu vou fazer uma correção, porque tem gente que fala muita bobagem desse texto. Fala muita bobagem. Eu vou só falar qual foi o pecado inicial, ou o pecado original. Qual foi o pecado original, Bispo Fábio? É isso, aquilo outro, vou te falar. O pecado original chama-se desobediência. Eles desobedeceram o que Deus mandou, ponto. Esse é o pecado original, não tem nada dessas confabulações que fazem aí. O pecado original foi desobediência. Deus mandou, não coma, eles foram lá e comeram. Aí não vou entrar no motivo, senão daria outra pregação. Eu não quero falar isso. Mas a árvore da vida não estava proibida. A árvore da vida também é uma representação de Jesus, porque através dela você tem vida eterna. É através de Jesus que você tem a vida eterna. Eles não quiseram, eles fizeram a escolha de ir pelo caminho do conhecimento do bem e do mal, ou melhor dizendo, o caminho da desobediência, seguindo a primeira pessoa que rebelou, seguindo o primeiro ser que rebelou, que foi Satanás. O que eu quero dizer com isso? Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de voltar ao meu projeto original. Deus estava dizendo assim: quem vencer, eu vou lhe trazer de volta ao meu projeto original, de relacionamento diário contigo, de abençoar a tua vida, de ter vida eterna comigo, de viver junto comigo, de estar perto de mim. É o meu projeto original que eu vou trazer à baila. Seja vencedor, que você volta ao projeto original, isso é maravilhoso. Essa é a primeira carta, foi para Éfeso. Nós temos que aprender com eles o lado bom e aprender com eles o lado ruim. É por isso que na Bíblia, estou terminando, irmãos, é por isso que na Bíblia sempre tem, na história dos homens e mulheres de Deus, pelo menos na maioria, aqueles que têm mais textos escritos, tem o lado bom, mas Deus não esconde o lado ruim. Por quê? Porque eu aprendo com as coisas boas, mas eu também aprendo com as coisas ruins. A Bíblia está aí para nos ensinar, e a Bíblia está nos ensinando agora, igreja de Éfeso, vocês que estão perto de viver a volta do Senhor Jesus, as revelações, as manifestações, tudo aquilo que está descrito de bênção para a igreja, mas também de condenação para o mundo. Aprendam as coisas boas da igreja de Éfeso e as coisas ruins, para que vocês não sigam o mesmo caminho. A palavra de Deus para você hoje é, meu irmão, volta ao primeiro amor. Veja onde você errou, conserta o teu caminho, volta a orar de madrugada, volta a frequentar a igreja com ânimo, com máscara, mas ânimo. Volta a ler as coisas, volta, enfim, a buscar consciência em Deus. Deus está doido para ter esse relacionamento com você, tanto é que Ele dá a revelação para João: ao vencedor, eu vou trazer de volta ao meu projeto original. Amém?